Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, a autoridade da Bíblia. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a origem da Bíblia e a revelação divina, evidências da autenticidade da Bíblia e o terceiro, a mensagem da Bíblia. A palavra autoridade, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela significa direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Também significa entidade que detém esse direito ou poder. O texto áureo está em Salmo 119, no verso 1, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado significa mais do que feliz. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. E o primeiro tópico, a origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro subtópico, a origem da Bíblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, na Bíblia Sagrada, nenhuma das profecias, nada do que está escrito nela é de interpretação particular. Ela é exclusivamente para mim. Não é isso. É o que Pedro está dizendo. Não é de interpretação particular. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, a palavra santo significa separado, então mais os homens separados de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, interessante é que a própria inspiração, a palavra inspirar, vem de sopro, vem de ruá, que é o próprio Espírito. O Espírito é o sopro, no Novo Testamento, no grego, pneuma, que vem de pneumático, que vem de pneu. Então, esse é o sopro. Então, o sopro, o próprio Espírito Santo nos inspira. É interessante que ele é um sopro e ele nos inspira a poder escrever. Então, ele inspirou homens de Deus a poder escrever toda a Bíblia Sagrada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, também diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda, olha só, não é partes dela, essa parte é inspirada, essa parte não é. Todo o cânon sagrado é inspirado. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é também proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir significa responder, argumentar, também para corrigir e para instruir em justiça, ou seja, fazer as coisas corretamente, a julgar da maneira certa. Apocalipse 1:1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, revelação. Apocalipse significa revelação. Então, a revelação ela é de quem? A revelação veio de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou para o seu anjo e o seu anjo revelou para João. E João revelou para nós, que ele deixou escrito para que nós pudéssemos compreendê-la. Então, a revelação geral, eu vou ler aqui, chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Então, a revelação geral é onde Deus se deixou conhecer, Deus se fez conhecido, Ele se fez conhecer, Ele se apresentou através do quê? Através da história. Então, se nós consultarmos a história, nós vamos aprender acerca de Deus, através do universo, através de toda a sua criação, Ele se apresentou a nós, e também através do ser humano, a própria criação do ser humano é Deus se apresentando para nós. Então, na história, Daniel 2:21 diz assim: E ele muda os tempos e as estações. Quem faz isso? Só Deus pode fazer isso. Ele remove os reis e estabelece os reis. Quem faz isso? Só Deus pode fazer isso. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Só Deus pode fazer isso. Quem deu sabedoria para Salomão? Foi o próprio Deus. Daniel 4:25 diz assim: Serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Isso aqui é uma profecia contra Nabucodonosor. E te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Ou seja, ele ia ficar 7 anos comendo grama igualmente o boi e tomando o sereno da noite, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nabucodonosor já era rei por
um período de anos, por alguns anos, ele já era rei, ele já dominava, ele dominava praticamente todo mundo conhecido da sua época, e ele começou, chegou um certo dia, ele começou a falar: essa é a grande Babilônia que eu, com meu poder, com as minhas mãos construí. Aí sim veio uma voz do céu e falou para ele: ó, a partir de agora você será tirado. Então, a partir desse momento, ele ficou 7 anos comendo erva do campo junto com o boi, agindo como um animal, tomando o orvalho sobre suas costas. E depois desses 7 anos, quando ele levantou a cabeça para os céus, aí o seu reino foi devolvido para ele, porque ele reconheceu que só o Senhor é Deus e que além de Deus não existe outro. Então ele, como rei de toda a nação, como rei de toda a terra, se achava o melhor. Foi quando ele percebeu que tem um acima dele. Então sempre tem um acima de nós. Tome muito cuidado com a exaltação, a egolatria, o ser cheio de si. E também no universo, Salmo 19, versos 1 e 2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha que coisa linda. Todo o céu declara as obras de Deus. Quando nós olhamos o sol, as nuvens, as estrelas, a chuva, a própria chuva, o tempo, dia, noite, as estações, tudo isso declara a glória de Deus. O firmamento aqui, a nossa terra, o local de nossa existência, tudo isso declara a glória de Deus. O verso 2 diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Tudo foi criado por Deus. No ser humano, Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui na criação do homem, nós já podemos ver também a Deus se apresentando a nós. 27 diz assim: e criou Deus, o homem, à sua imagem, conforme o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui é o que diz assim, na revelação geral, Deus se apresenta a nós, na história, no universo e na própria criação do ser humano. E também a revelação especial de Deus, Romanos 1:20 vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Olha só, então desde a criação do mundo, o poder eterno de Deus, a divindade de Deus, elas se entendem. Nós conseguimos entender isso, o poder de Deus, a divindade de Deus, nós conseguimos entender claramente, nitidamente pelas coisas que Ele criou, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem? As pessoas que não acreditam, elas vão ficar inexcusáveis. O que é isso? Inexcusável significa que não vai ter desculpa. Tudo que Deus criou, pensa bem, como que o mundo nessa complexidade toda, como que o ser humano nessa complexidade toda, os vasos sanguíneos, a movimentação, músculos, ossos, cada um no seu lugar, como que isso pode ter sido criado a partir do nada? Nada com nada, estourou, gerou um Big Bang e tudo foi criado. Como que as pessoas podem acreditar dessa forma? Ou melhor, como que as pessoas não conseguem não acreditar num Deus que criou todas as coisas? Então, através de toda a criação de Deus, as pessoas não vão ter desculpa. Ah, mas eu não sabia, ninguém me falou. A própria criação já mostra, já declara o poder de Deus, a divindade, que existe alguma coisa por trás disso. Não é possível que o mundo, o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação, o movimento de rotação são 24 horas, que faz o dia, o movimento de translação, que é um ano, que é o tempo que a Terra gira em torno do Sol, tudo isso, a sustentação da Terra no ar, parada no nada. Meu Deus, como é que pode não existir nada? Como é que pode a pessoa falar assim, não, isso é tudo mentira, isso tudo surgiu do nada? É impossível, não tem como. Através de toda a criação de Deus, não tem como dizer que Deus não existe, não tem como negar o poder de Deus, a divindade, ou que existe um ser superior que fez, que criou tudo isso. Também Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, então não foi de uma maneira só e não foi poucas vezes, foram muitas vezes. Ele falou aos pais pelos profetas, ele falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós ele falou nesses últimos dias através de quem? Através do Filho. Quem que é o Filho? O Filho é Jesus. E João 1 diz assim, quem que é o Filho? Olha só, João 1:1 vai dizer: no princípio era o Verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo aqui está falando do próprio Jesus. Verbo significa a palavra, e a palavra é quem? A palavra é Jesus. Então, desde o princípio, ele está com o Pai, ele estava com Deus, e ele é Deus. João 5,39 diz assim, Jesus falando, palavras de Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Também João capítulo 20, versículo 31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João está dizendo assim, que foram escritos, muitos livros foram escritos, não tem como conter a quantidade de livros escritos, aliás, muitas coisas foram feitas por Jesus, o Cristo, mas essas coisas ficaram escritas, ficaram relatadas para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo. O Cristo é o quê? O Messias, aquele que foi prometido, o que é o Filho de Deus, e através da nossa crença, através da nossa fé nele, nós possamos ter a vida eterna através do seu nome, do nome do Senhor Jesus. O resumo desse tópico diz assim: a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Jesus Cristo e as Escrituras. Jesus Cristo porque veio fisicamente, as Escrituras porque ficaram para nós. Então, quem conviveu com Cristo foi através dele. Quem não conviveu com Cristo convive com as Escrituras, porque Cristo e a palavra são um só. Cristo é a palavra viva. Segundo tópico, evidências da autenticidade da Bíblia, ou da realidade da Bíblia. Primeiro subtópico, evidências internas. A palavra evidência, de evidente, significa indubitável, significa claro, significa aceitável, significa incontestável. Então, a clareza, a aceitabilidade das Escrituras na parte interna. Primeiro, unidade e consistência. A palavra consistência significa firmeza, significa resistência. Então, unidade. Por que unidade? Porque Deus é um só. Ah, mas tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então, essas três pessoas formam um único Deus. São três pessoas distintas que formam um único Deus. Então, ele fala de unidade, mas também fala de firmeza, que é a consistência. Olha aqui o que diz o Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Ou seja, a palavra de o caminho de Deus. Quem que é o caminho de Deus? Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é isso que Jesus disse? Então o caminho de Deus ele é perfeito. E ele diz também que existem somente dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. O caminho de Deus é o caminho perfeito, o outro caminho com certeza não é perfeito. E a palavra do Senhor ela é provada, ela é um escudo. A palavra de Deus ela é um escudo para os que nele confiam. Então quem confia em Deus, quem aceitou Jesus, que é a palavra do Senhor, tem um escudo de proteção contra todo mal. Salmo 33, verso 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta. Ora, não é uma palavra curva, sinuosa, não é uma palavra que... Não, nada disso. Não tem nenhum tipo de variação. Então a palavra do Senhor ela é reta, ela é direta. E todas as suas obras são fiéis, são justas, são verdadeiras, são honestas, são sinceras, são puras. B. A ação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4 vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou seja, todos concordando no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, um vento bem forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eu não falo a língua que eu quero, eu falo a língua que o Espírito Santo me concede que eu fale. Então, o Espírito Santo é poderoso. Profecias e eventos futuros. Então, as profecias e os eventos futuros. Quais são esses? O nascimento virginal. É profético? É um evento futuro? Hoje para nós ficou no passado, tá ok? Mas era profecia, foi profetizado. No Antigo Testamento estava escrito. Antes de acontecer já foi escrito. Então eram eventos futuros. Profecias e eventos futuros. O nascimento virginal foi profetizado que Jesus Cristo nasceria de forma de uma virgem. A morte na cruz foi profetizado também. O local da sua sepultura também foi profetizado, onde ele seria sepultado. E também a sua ressurreição também foi profetizada. Vamos ver alguns versículos aqui. Isaías 7,14.
Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, nascimento virginal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. E daqui a pouquinho, já no próximo versículo, a gente já vai ver o que significa Emanuel. Mateus 1, 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Olha, ele já dá a tradução aqui, que traduzido é Deus conosco. Então, nascimento virginal do próprio Deus para habitar com os homens aqui na terra. Também sua morte na cruz foi o próximo evento. Salmo 22,16 diz assim: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. E João 19,36 é um versículo do Antigo Testamento e um do Novo, tá? Tem muitos mais versículos, mas a gente está resumindo no máximo aqui. João 19,36: Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então ele foi crucificado, mas quando os seus algozes, os soldados chegaram para quebrar a perna dele, para que ele morresse mais rápido, para que o corpo deles não ficasse ali até no sábado. Chegou, quebrou de um ladrão, chegou, quebrou de outro ladrão. Quando chegou para quebrar dele, não vou, já está morto, não tem necessidade nenhuma de quebrar. Então, isso que aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Até isso foi profetizado, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Agora, o local da sua sepultura. Isaías 53:9 diz assim: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então Isaías já profetizou como que seria a sua sepultura. Aí Mateus 27 vai falar do cumprimento do que aconteceu realmente, que Isaías profetizou, e Mateus aqui vai falar do cumprimento. Mateus 27, do 57 até os 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico, olha só, não foi o que Isaías falou, de Arimateia, por nome José. Era José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Não era qualquer pessoa não, era discípulo de Jesus, era servo dele também. Este foi ter com Pilatos, olha a coragem dele, foi lá falar com o governador, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo, como Isaías profetizou, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então foi cumprido aqui o local da sua sepultura, foi profetizado e também houve o cumprimento. E também a sua ressurreição. Salmo 16, versículo 10 diz assim: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí Mateus 28,6 diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, ou onde o Senhor estava. E também as evidências externas, está em Marcos 13,31, diz assim: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou não hão de passar, dependendo da tradução. O resumo do tópico 2 diz assim: a Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade ou sua verdade confirmada por fontes e registros históricos. Nós não necessitamos de registros históricos, nós não necessitamos de arqueologia, nós não precisamos nada, nós precisamos de fé, nós precisamos de acreditar. Mas muitas pessoas não acreditam só com fé, só por pegar a Bíblia, ler e começar a acreditar. Não, então elas precisam de arqueologia, elas precisam de história, elas precisam de outras coisas. Então a própria história, a própria Bíblia se autentica, mas os registros históricos vão falando, os fatos que ela vai narrando, que vão se passando, aqueles que ainda hão de acontecer, as profecias futuras, as profecias que ainda hão de acontecer, vai fazendo com que as pessoas reconheçam que a Bíblia é real, que a Bíblia é verdadeira. E o terceiro tópico diz assim: a mensagem da Bíblia. O primeiro subtópico diz a supremacia da Bíblia. Supremacia significa poder supremo ou superioridade total. Então a Bíblia ela é superior a tudo, a todos, a tudo e qualquer coisa, tá bom? A Bíblia está acima de todos os livros que você imaginar. Ela está acima. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aí o 19 diz assim: E se alguém tirar, são dois extremos. Primeiro, eu não posso acrescentar, mas eu também não posso tirar quaisquer palavras do livro desta profecia.
Por quê? Porque Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, se eu acrescentar qualquer coisa, olha só, Deus fará vir sobre minhas pragas. Tem praga descrita no livro, não tem? No Apocalipse. Então, se eu acrescentar qualquer coisa, essas pragas vão ser acrescentadas sobre a minha vida. Agora, se eu tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, o que vai acontecer comigo? A minha parte no livro da vida vai ser tirada também. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu ensino, porque eu posso sofrer, eu estou correndo esse risco de receber pragas e também de ser retirado o meu nome, a minha parte no livro da vida. O segundo subtópico diz assim: o poder da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus tem poder? Jeremias 23, 29 diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Penha significa a rocha mais dura, e ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é como fogo. O que o fogo faz? O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo queima todo tipo de pecado, todo tipo de impureza, tudo que é de ruim, o fogo destrói, o fogo consome. Então, se você é praticante de obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, quando passar pelo fogo, ela vai ser simplesmente purificada, ela não vai se queimar, tá bom? Agora também está dizendo que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Esmiuçar é quebrar em pedacinho bem pequeno, é estilhaços pequeniníssimos, e a penha é a rocha mais dura, e o martelo vai batendo e vai quebrando e vai estraçalhando. Só que o martelo também é uma ferramenta de construção, não somente de destruição. Não é somente para quebrar, para debulhar, para destruir, não. Ele também conserta, ele também constrói, tá bom? Então a palavra de Deus é como fogo e a palavra de Deus é como o martelo. Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para o Senhor vazia. O que acontece? Ela sai, ela faz o que ela tem que fazer e depois ela retorna para o Senhor, para que ele se sinta prazer. Apraz significa sentir prazer, antes fará o que me apraz e prosperará, ou seja, vai dar resultado naquilo para quem enviei. Enviei minha palavra, ela vai dar resultado, ela vai voltar para mim e eu vou sentir prazer, eu vou me alegrar com ela, diz o Senhor. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Espada de dois gumes é a espada que ela corta dos dois lados. Então ela corta para frente, ela corta para trás. Ela corta tanto o inimigo quanto o amigo. Ela corta o da frente como ela corta de trás. Ela corta o adversário como ela corta eu mesmo, eu próprio. Tá bom? Espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fiz um desenho tosco aqui, mas vai ficar fácil da gente entender. O homem é um ser tricótomo. O que é isso? Ele é composto de espírito, alma e corpo. Então, na divisão do espírito e da alma, onde está escrito aqui, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ou seja, ela faz o que tem que ser feito, e ele é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, entre a alma e o espírito existe o coração. Essa é a divisão, ela penetra no coração do ser humano. Aí também ela penetra em juntas, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, pensamento está onde? Pensamento está na mente, é a divisão da alma e do corpo. A alma e o corpo, onde tem as juntas, onde tem as medulas, é onde é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela entra em todo o nosso ser, no espírito, na alma, no corpo, no nosso coração, na nossa mente. Ela faz toda essa divisão, ela consegue entrar e fazer toda essa divisão dentro de todo o nosso ser. Mateus 4, versículos 4, 7 e 10 diz assim: ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirá. Então, aqui na tentação de Jesus, Satanás estava tentando ele utilizando a própria palavra. Está escrito, e Jesus respondendo para ele também com a palavra. Satanás
Satanás usou a Bíblia para falar com Jesus, Jesus usou a Bíblia para poder combater. Então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia também pode ser utilizada de forma errada. Ela é totalmente inspirada, mas as pessoas distorcem, as pessoas deturpam as suas palavras e utilizam ela de forma errada. Então nós temos que ter conhecimento da palavra para poder combater palavra contra palavra. Mas não é para ficar brigando com crente. Não é nada disso não. É para você entender, para você conseguir defender a sua fé. E o terceiro subtópico diz assim: o propósito da Bíblia, João 16:8. Então a Bíblia, ela tem um propósito. Essa eu não escrevi. Quais são os propósitos da Bíblia? João 16:8 vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então um dos propósitos da Bíblia é convencer. Mas a Bíblia não é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo é aquele que veio ficar aqui no lugar do Senhor Jesus para nos consolar. Então, está dizendo aqui, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual que é o propósito da Bíblia? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outro propósito, 1 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então a Bíblia serve para quê? É uma palavra de vida, uma palavra que dá vida. Mas que vida é essa? Versículo 2 diz assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Então esse é o propósito da Bíblia, vida eterna para nós. Mais um dos propósitos, que na verdade esse é o propósito final, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Versículo 3, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão. Outro propósito da Bíblia, comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então nós temos que ter comunhão uns com os outros, temos que ter comunhão na horizontal e temos que ter comunhão na vertical. Temos que ter comunhão uns com os outros e temos que ter comunhão com Deus. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então o outro propósito da Bíblia Sagrada é salvação dos pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo, e eu faço minha as palavras dele. Eu sou o principal e eu preciso dessa salvação. O resumo desse tópico diz assim: a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. A palavra redenção significa remissão, perdão dos pecados. E a conclusão, eu vou ler aqui alguns pontos da conclusão. Diz assim: as escrituras são de origem divina. Não tem como errar. Olha o título lá. A autoridade da Bíblia. A Bíblia é a autoridade suprema. Então as escrituras são de origem divina, por isso que ela é a autoridade suprema. Deus também se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e através das Escrituras. Então, ela é suprema por causa disso também. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e evidências externas. Então, todo tipo de evidência é coisa clara, coisa que ficou clara, coisa que comprovou, a história comprovou, como é que chama? Acabei até falando, eu falei tudo que acabei esquecendo. Mas tudo bem, não tem problema. Então tudo tem comprovado as Escrituras. Os estudiosos vão comprovando as Escrituras. Que mais? A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Então a palavra de Deus é aquela que nos guia, aquela que nos conduz, é o que ficou aqui para que nós entendamos, compreendamos o caminho do Senhor. Também um grande teólogo, saudoso pastor Antônio Gilberto, realmente muita saudade dele. Ele escreveu assim: o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Deus é o autor, o Espírito Santo está com nós, ele é o intérprete. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que deu sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos e morar com ele por toda eternidade. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu trabalho, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.